Bom, eu tô tentando criar um quadro aqui, que cada vez mais eu fico pensando assim, como trazer algo interessante que também seja produtivo para que vocês mesmos consigam tomar suas próprias decisões baseadas em ciência. E aí, eu criei um quadro chamado Não é Bem Assim. Por quê, pessoal? Várias vezes a gente recebe notícias, recebe informação nas redes sociais, em jornais, em televisão, etc. E elas trazem manchetes sensacionalistas, manchetes que às vezes não representam a verdade absoluta, né, sobre o que está escrito nos trabalhos científicos. Então eu criei o quadro Não é Bem Assim para falar sobre alguns aspectos, sobre alguns assuntos. Nessa semana rolou uma questão muito séria sobre colonoscopia. Me contem aí nos comentários se vocês viram isso. Me contem aí nos comentários se vocês viram essas notícias aí falando que colonoscopia pode não ajudar a reduzir o risco de câncer, né? Estão lendo aí. Novo estudo questiona a eficácia das colonoscopias no rastreamento de câncer. Colonoscopia pode não ser eficaz em reduzir mortes por câncer. Estudo contesta a colonoscopia para evitar morte por câncer coloretal. Vocês viram isso? Porque colonoscopia é um dos exames mais importantes aí para acima dos 40 anos que as pessoas têm que fazer, porque sempre foi associado a uma redução do risco de mortes, a prevenção do risco do câncer coloretal, e é muito importante, né? Então, um estudo como esse, trazendo resultados aí, contestando, ele muda um pouco a percepção das pessoas, certo? Então, a Sueli falando que viu, a Tatiana não viu, a Márcia que viu, Leude não viu, a Ana Carla não viu. A grande maioria não viu aí por enquanto, né? Por enquanto não viram. Mas eu vou trazer para vocês, porque provavelmente vocês vão ter algum tipo de vamos dizer assim, isso vai reverberar aí nas redes sociais e as pessoas vão começar a questionar isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que, apesar disso tudo, a gente tem que ficar atento sobre o que está acontecendo de fato nos artigos. As manchetes, elas não representam a realidade. E esse caso aqui foi um caso clássico de manchete de jornalista que leu apenas o resumo do trabalho e não foi a fundo do estudo para identificar o que está errado, tá? Então, olha só. Isso aqui é um trecho de uma notícia. O estudo marca a primeira vez que as colonoscopias foram comparadas diretamente com a ausência de rastreamento de câncer em um estudo randomizado. Por isso que ele é relevante. É um estudo randomizado, é o mais alto grau de evidência e tal, né? O estudo encontrou apenas benefícios escassos para o grupo de pessoas convidadas a fazer o procedimento. Um risco 18% menor de contrair câncer e nenhuma redução significativa no risco de morte por câncer. Então isso choca, né? Você recebeu uma notícia de que colonoscopia, um exame que vão colocar uma sonda em você ali vocês sabem, né? É, é um exame desconfortável, que envolve um tabu absurdo e tal. Um exame que tem esse lado negativo e que sempre foi associado à redução do risco do câncer. Mas que quer dizer que não reduz risco de morte, então não adianta eu fazer colonoscopia. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para o exame, olhar para o estudo e ler. Né? Coisa que os jornalistas, infelizmente, não fizeram. Vocês, pessoal, têm capacidade de fazer isso, tá bom? Sempre procurem o estudo para vocês lerem, tá? Esse aqui estava no New England Journal of Medicine. Ele é a evidência mais robusta em nível de evidência, está aqui nos ensaios randomizados e controlados, tá? Acima dele as meta-análises, mas essa pirâmide aqui de meta-análise, que a meta-análise é um conjunto de estudos que você faz uma análise estatística e vê qual que é o poder de uma determinada consequência, vamos dizer assim. Se você tem que responder uma pergunta: colonoscopia previne câncer? Sim ou não? Aí você vai pegar todos os estudos randomizados que tiveram resultados naquilo, vai calcular ali qual foi o poder e vai ter uma média. Então, colonoscopia, por exemplo, reduz tanto. Então, só que se você pega estudos ruins, a meta-análise fica péssima. Então, essa pirâmide aqui ela tem que ser mudada. De qualquer jeito, ensaios clínicos randomizados eles estão quase no topo aí da evidência científica. Então, é um estudo relevante, tá? Só que aí, pessoal, quando você lê o resumo do estudo, realmente o resumo do estudo fala isso aqui, que teve um risco 18% menor de contrair câncer, mas nenhuma redução significativa no risco de morte. Só que quando você vai olha só, nos resultados suplementares que eles colocam, né? Eles mostraram que menos da metade das pessoas convidadas a fazer uma colonoscopia no estudo. Então eles pegaram um grupo de pessoas que tinha sido convidado a fazer colonoscopia e um grupo de pessoas que não
foi orientada a fazer colonoscopia. E eles queriam comparar se o grupo de pessoas convidada para a colonoscopia tinha menor risco de câncer e menor risco de morrer de câncer. Porque se elas estão fazendo a colonoscopia, a ideia é você vai identificar o câncer mais cedo, vai tratar e vai ter menos risco de morte. Qual foi o resultado? Eles viram que não tem diferença no risco de morte. Os dois grupos. Só que aí eles só te contam, e aí eu considero que foi um erro dos jornalistas e também dos próprios pesquisadores, assim, não divulgarem isso com mais zelo. Você vê que esse resultado está na tabela suplementar, que é essa S4, S3 aqui e tudo. Quando você pega o grupo de pessoas que foram convidadas a fazer colonoscopia, essas pessoas, só 42% realmente fizeram. Então o que esse estudo mostrou? Que tem um tabu, sim, que as pessoas, mesmo convidadas, não fazem o exame. E aí, o que os autores fizeram? Eles analisaram essas 42% de pessoas que fizeram a colonoscopia certinho. Dentro desse grupo específico, de 42%, tá? Você sim teve uma redução de risco do câncer aparecer de 31% e uma redução do risco de morte de 50%. Isso não foi falado nas reportagens. Então, colonoscopia, quando você pega ali o grupo que realmente fez, teve uma redução de risco de 50% de morte. Tá? O que isso representa, pessoal? Representa para nós que manchete não diz muita coisa. Tá? A gente tem que ir a fundo. E algumas reportagens, elas não leem o estudo, elas não vão atrás. Esse trecho em português aqui eu tirei da CNN, está fazendo um trabalho legal. Eles foram atrás e viram realmente, entrevistaram pesquisadores. Você vê que quando você vai a fundo, você tem redução de risco. O que aconteceu, então, para que no resultado principal não aparecesse isso? Como a grande maioria das pessoas não aderiu à colonoscopia, quando você compara os dois grupos, não tem diferença. Mas quando você compara dentro daquele grupo que aderiu à colonoscopia, quem realmente seguiu, você vê essa diferença. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Leiam tudo. Tá? Tentem buscar. Se tem dúvidas, sempre questionem. Sempre vejam uma manchete e questionem. Principalmente manchetes que vão mudar o paradigma de alguma coisa. Tá bom? Então, realmente é um exame horrível. A Franciele comentando aqui e tal. É um exame muito ruim. Porém, o que a ciência mostrou até agora, e isso vai continuar sendo acompanhado, pode ser até uma redução de risco maior do que 50%. Tá bom? Porque o que a ciência está mostrando é que sim, há redução de risco e ela pode ser ainda maior, porque às vezes o câncer não apareceu na pessoa. O câncer câncer coloretal, ele demora 10, 15 anos para aparecer e às vezes não deu tempo de aparecer em todo mundo. Então o estudo vai continuar, o estudo vai ser feito com esses pacientes, vai tentar contemplar mais pessoas que realmente fazem colonoscopia. O resultado principal do estudo é esse aqui. 31% do risco de câncer aparecer e 50% do risco de redução do risco de morte. Tá? Então, colonoscopia funciona, pelo menos até onde a gente sabe. Não é igual às manchetes. Tá? Colonoscopia funciona para reduzir o risco de morte de câncer.